Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à Fraternidade Espírita, Amor e Caridade, em mais um estudo do Livro dos Médiuns. Agradecemos muito a cada um e à espiritualidade maior que nos ampara, mas a cada um de vocês, eu peço desculpa porque eu queria agradecer nominalmente, né? Então, em nome dos nossos amigos aí, em nome de alguns, eu quero agradecer a todos. Eu preciso agradecer a Nina, eu preciso agradecer a Maria Selma, eu preciso agradecer Sovaldir e Solange, eu preciso agradecer a todos esses que nos acompanham, que nos fortalecem. O estudo é sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, codificados por Kardec no Pentateuco e na verdade sobre a vida e o plano espiritual. A vida não acaba. Então, no livro dos médiuns, nós hoje vamos estudar o capítulo 2, no tópico, né? O sobrenatural e o maravilhoso. E agora, a Dani vai ler para a gente uma mensagem e depois Carol vai nos ajudar com os textos. E, novamente, sejam todos muito bem-vindos a esta casa. Agradecemos ao amparo da equipe de Dr. Pedro Luiz e de cada um de vocês. Cada um de vocês que nos ampara e nos fortalece com as vibrações, nos incentiva e torna a nossa responsabilidade cada dia maior dessa alegria e do conhecimento do plano espiritual. Obrigada a todos, sejam bem-vindos, que assim seja. Assim seja. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da noite. Caminha e chegarás. Não des guarida aos maus pensamentos. Reage contra todo e qualquer estado de abatimento que persista em ti. A ideia acalentada tende a se expressar em ação. A influência espiritual negativa nasce nas horas ociosas. Não te permitas descansar além do devido. Ocupa as tuas mãos com o bem e a tentação se afastará. Na medida de tuas possibilidades, auxilia a quem sofre. Não te concentres excessivamente nos teus próprios problemas, nem dramatizes a tua dor. A prova é a tua oportunidade de redenção. Caminha e chegarás. Vamos lá fazer a nossa prece. Mestre Jesus, é com imensa alegria, Senhor, que agradecemos a oportunidade de mais uma vez em Teu nome nos reunirmos neste estudo. Agradecemos aos nossos mentores, à espiritualidade maior, a Deus que tudo criou, a Jesus que nos abraçou como ovelhas perdidas e a todos os bons espíritos que nos amparam e nos fortalecem. E à equipe de Dr. Pedro Luiz, nossa eterna gratidão pelo amparo, pela paciência e pelas vibrações de luz e de amor. Pedimos, ó Pai, que todos os nossos irmãos queridos que desencarnaram nesses dias e neste dia recebam da espiritualidade maior o eterno abraço, o fraterno abraço. Que Deus possa fortalecer através dos bons espíritos, que estes irmãos recebam a luz da nova chegada, a pátria espiritual. Mestre Jesus, que continue fortalecendo, Senhor, nas tuas vibrações de amor, energias sonoras, abençoadas, vibrações de paz e de alívio, aos corações aflitos, aos lares que estão passando pelas perdas, a todos os trabalhadores que estão tão envolvidos em tanto sofrimento e dor. Não podemos nunca desanimar nem desistir, porque neste momento o convite para a aprovação, o convite de estarmos vivenciando essas novas oportunidades é porque nos torna fortes. Esta provação, este momento de dificuldade, é um momento em que nós podemos levar sorriso, abraço, afeto e amor de Deus e do Cristo em nós. Que nós sejamos capazes de sorrir, sejamos capazes de entender, de abraçar e desejar o melhor de todos, para todos, e por todos que por nós, pelo nosso caminho cruzarem. Mestre Jesus,
nos ampara e nos fortalece para que nós possamos ser também, Senhor, um raiozinho de luz no caminho de todos que passarem por nós. E na certeza que a espiritualidade não nos abandona, Senhor, que o teu perfume de amor acalme e abrace todos os corações. Que assim seja. Que assim seja. Vamos lá? Boa noite, pessoal. Capítulo 2, dando início, continuidade ao nosso estudo do livro dos médiuns. Capítulo 2, o maravilhoso e o sobrenatural. Item 7. Se a crença nos espíritos e nas suas manifestações fosse uma concepção isolada, o produto de um sistema poderia, com certa razão, ser suspeita de ilusória. Mas quem nos diria, então, por que ela se encontra tão viva entre todos os povos antigos e modernos, nos livros santos de todas as religiões conhecidas? Isso, dizem alguns críticos, é porque o homem, em todos os tempos, teve amor ao maravilhoso. Mas que é o maravilhoso segundo vós? Aquilo que é sobrenatural. E o que entendeis por sobrenatural? O que é contrário às leis da natureza. Então, conheceis tão bem essas leis que podeis marcar limites ao poder de Deus? Muito bem, provai então que a existência dos espíritos e suas manifestações são contrárias às leis da natureza, que elas não são e não podem ser uma dessas leis. Pessoal, Kardec, né, e os bons espíritos, o Espírito da Verdade, que editou e Kardec codificou, pesquisou, confirmou, comparou, analisou. E tudo que veio para nós, como essas 5 obras básicas, e principalmente o livro dos médiuns, este que vem nos ensinar que a comunicação entre os irmãos que estão no plano espiritual, conosco ela é totalmente possível. E que sempre, em todas as eras, em todas as religiões, nós falamos sobre o Espírito, né? Sobre o que são as manifestações. Primeiro de tudo, vamos entender o que é maravilhoso e sobrenatural, né? Sobrenatural, o que ultrapassa o que é natural, que está fora das leis naturais, fora do comum. Então, o que é o miraculoso? Ele é só conhecido pela experiência da fé. O que seriam os milagres, né? Ele é conhecido pela experiência da fé. Então, olha que interessante isso aí. Porque os milagres, fez um milagre. Milagre derroga a lei de Deus. Foge das leis divinas, né? Então, se Deus, onipresente, onipotente, né? Causa primária de todas as coisas, criador de tudo e de todos nós, se existisse milagre, estaríamos comprovando algo maior do que Deus. Os milagres nos povos antigos eram aquilo que a gente não sabia explicar, né? Então, o que a gente fala também? O que é o sobrenatural? Ele é sobre-humano, que não se consegue alcançar, que ele não se atinge naturalmente. É um esforço sobrenatural, né? Então, a gente fala assim, o que é isso, por extensão? O que é extranatural? Então, o que Kardec coloca aqui? Espera aí. Nós conhecemos todas as leis para falarmos que não é natural? Nós conhecemos tudo? Os cientistas reconhecem hoje que com toda a tecnologia e avanço no nosso planeta, nós só conhecemos a ciência de hoje, só sabe explicar 5% de tudo que nós vemos. 95% do que existe na natureza, do que existe dentro daquilo que nós não vemos e que nós vemos, nós ainda não conseguimos explicar 95%. O que é sobrenatural? Temos que tomar cuidado para vencer as nossas crendices. Para isso, nós temos que nos ater aos conhecimentos, buscar conhecimento. Por que a doutrina nos convida tanto a estudar? Para que nós não possamos cair nas sensações primitivas de querer explicar de uma forma que derrogaria as leis de Deus aquilo que é natural. Mas a gente precisa entender, né,
que as leis de Deus, elas estão na natureza. Nós não conhecemos todas as leis, né? Então é muito importante que a gente entenda. E Kardec fala de forma muito séria: provai que a existência dos espíritos e as suas manifestações são contrárias às leis da natureza, que não é e nem pode ser uma dessas leis. Provai que os espíritos, que a nossa vida verdadeira, que o plano espiritual, derrogam a lei de Deus. Provai. Então, muitas vezes, nós negamos, criticamos, né? Se aquilo que não tem fundamento, ele não se vê, ele é vencido pelo tempo. Se desde os primórdios, se desde as eras primitivas das cavernas, se faz alusão a algo além da vida da matéria, isso está nas pinturas rupestres, isso tem em vários códigos antigos, em desenhos, em esculturas, em manifestações, em várias culturas, dando nomes diferentes. Se isso fosse uma derrogação da lei de Deus, isso acabaria como uma crendice. A verdade do Cristo, a verdade que Jesus nos convidou, que está lá no seu Evangelho: conhecerei a verdade, ela vos libertará. Então, amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, isso nos torna conscientes da criação divina. Vamos lá? Observai a doutrina espírita e vereis se no seu encadeamento elas não apresentam todas as características de uma lei admirável que resolve tudo que os princípios filosóficos até agora não puderam resolver. O pensamento é um atributo do espírito. A possibilidade de agir sobre a matéria, de impressionar os nossos sentidos e, portanto, de transmitir-nos o seu pensamento, é uma consequência, podemos dizer, da sua própria constituição fisiológica. Não há, pois, nesse fato, nada de sobrenatural, nada de maravilhoso. Mas que um homem morto e bem morto possa ressuscitar corporalmente, que os seus membros dispersos se reúnam para restabelecer-lhe o corpo. Eis o que é maravilhoso, sobrenatural, fantástico. Isso sim seria uma verdadeira derrogação, que Deus só poderia fazer através de um milagre, mas não há nada de semelhante na doutrina espírita. Pessoal, o que é que nós entendemos aqui? O que é que o sobrenatural, o que é que vem nos explicar? Nós precisamos ter a maturidade, né? A gente fala sobre a questão Divaldo fala muito, a Joana de Ângeles fala muito sobre a condição psicológica, a saúde mental e espiritual de todos nós, independente de estarmos reencarnados ou desencarnados. Nesse sentido é porque buscar a maturidade, o conhecimento, né, libertar daquela visão pequena e miúda que a vida é só a matéria. É instintivo em nós sabermos e entendermos que nascemos e que vamos morrer. A morte física, porque o nosso sentimento, tudo que nós sabemos, tudo que nós somos e que nós sentimos, isso não morre. Isso faz parte do espírito. Então, a doutrina, ela vem nos mostrar que o atributo do pensamento é do espírito. E nós, amando, gostando, ou às vezes tendo dificuldades com várias situações que nós deixamos ao morrer no corpo e voltar em espírito para a pátria espiritual, é o que nós lemos semana passada. Por que nós não queríamos voltar para comunicar? Por que nós não queríamos poder falar e transmitir algo? Né? Isso é natural na nossa essência humana. Nós somos criados espírito, princípio inteligente, simples e ignorantes. Mas somos princípio inteligente. Então, nós somos seres sociais. A comunicação faz parte da nossa essência. Né? E quando nós desencarnamos, nós queremos, de alguma forma, comunicar, sim. As comunicações sempre existiram. Né? Então, por vários nomes que se deram, das pitonisas na era antiga, da Grécia,
Olha só, o espírito pensa, o pensamento, o campo mental, ele tem, dependendo da vontade, da intensidade, nós já sabemos que construímos e dinamizamos, liberamos energia. Então, o nosso pensamento faz parte do nosso campo espiritual e não do campo físico. Né? Pergunte, se pudermos pesquisar, as pessoas que não falam, ou as pessoas que têm alguma lesão cerebral, se algum dia eles pararam de pensar. Essa atividade não cessa, porque ela não é do corpo físico, ela é do campo mental, ela é do espírito. Nós, espíritos, temos um perispírito, e esse perispírito é que nos permite tudo que aprendemos no plano espiritual, que programamos e reencarnamos, ele nos permite evoluir, acender a nossa luz, limpar as nossas esferas, nossa energia negativa e evoluirmos. Então, o sofrimento, as provações e as dificuldades, nós passamos por ela quando nós já somos fortes, fortes o suficiente para suportar essa dor e conseguir resolver. Então, é muito importante que a gente aprenda, que a gente acredite e perceba, aprender aquilo que Paulo de Tarso ensinou, em tudo dai graça, porque pelo nosso sofrimento é que nós vamos nos burilando, resolvendo problemas, abrindo mão do supérfluo, deixando as pequenas coisas, as mazelas que antes a gente perdia tanto tempo para trás, e tentando priorizar e focar a resolução de problemas. E outra coisa, vale muito a pena a gente ver, que aqui diz, o pensamento do espírito. O que é milagre? Né? Milagre é um corpo que se decompôs, é isso que é, pela racionalidade, a beleza do ensinamento do plano espiritual. A doutrina espírita não foi criada por um homem, ela não foi criada por um grupo de homens, ela foi ditada pelo plano maior para nos libertar dos nossos medos, das nossas crendices, nos religar a Deus da forma mais verdadeira, como Jesus praticou para nos ensinar, na lei da justiça divina, de amor e caridade. Então, isso que vem falando, o que seria um milagre? O que seria fora das leis de Deus? Se Jesus obedeceu às leis divinas, né, como espírito mais puro que veio à Terra, milagre seria um corpo que está totalmente decomposto se recompor e funcionar, e voltar a ter vida. Isso aí derrogaria uma lei, né, que é a lei de destruição, que ela é necessária, que a gente sabe. Né, do pó viestes, ao pó voltará. Mas o espírito não derroga. O espírito volta à pátria espiritual, à sua morada verdadeira. Né? Agora, vale muito a pena que quando a gente fala em espírito, o espírito pensa, que são os espíritos? Né? Olha só, no livro de Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, ele é muito interessante, que ele vem nos mostrar por que a gente fala tanto em estudar. A partir do momento em que nós tomamos conhecimento, nós não vamos permitir que qualquer crendice, que qualquer um que se comunique conosco, nós vamos acreditar. Todos os espíritos podem comunicar conosco, mas nem todos têm um sentimento bom. Nem todos ainda, a maioria está como nós, com imperfeições, com dificuldades. Então, dentro das classes, né, de escala de evolução de cada um de nós precisamos tomar muito cuidado, porque nem tudo que os espíritos dizem é lei. Precisamos ouvir o que João ensina. Escutai se são de Deus. Há falsos cristos e falsos profetas, porém, experimentai-os, escutai se eles são de Deus. Então, os espíritos, né, porque muitos de nós, e isso está acontecendo, é um dos sinais que nós estamos nessa transição. E estamos num processo assim, né? Digamos, para mais da metade, para uma nova era, é que vossos filhos profetizarão. Mais do que nunca, nunca se viu tantas pessoas percebendo essa comunicação. No livro A Caminho da Luz, no livro Evolução em Dois Mundos, e em outras obras de André Luiz, ele cita, conforme nós vamos evoluindo, Joana de Ângeles também conta, um sexto sentido
será aguçado, é o sentido da comunicação com o plano espiritual. Então, conforme nós vamos evoluindo moralmente em sabedoria, em conhecimento, isto vai avançando, isso vai aumentando e ampliando, permitindo a comunicação dos espíritos para conosco. Ela é permitida por Deus para nos educar, nos ensinar, nos fazer lembrar a cada segundo que a vida não é só aqui. Olha só, o que a gente precisa entender sobre os espíritos e sobre as comunicações, né? A categoria dos espíritos. Então, Martins Peralva, ele fez uma escala bem reduzida, dizendo que o objetivo era só para organizar um estudo simples. Ele foi um grande estudioso da mediunidade. Categoria dos espíritos. Então, tem aqueles que são sublimados, são notáveis, têm superioridade moral, intelectual. Tem os espíritos elevados, são fraternos, têm conhecimento, são humildes e têm boa vontade. E tem também os espíritos que nós chamamos de inferiores, que é como a maioria de nós aqui reencarnados. Tem egoísmo, são muito orgulhosos, tem maldade, tem preguiça, né? E aí ele nos lembra o seguinte, da mesma forma que no plano espiritual tem muitos irmãos desencarnados, espíritos, que ainda não conhecem o bem, tem também os iluminados, os que são do bem, os que tentam nos ajudar, que sempre nos dão bons conselhos, mas respeitam o nosso livre-arbítrio. Então ele dá um exemplo aqui do Gandhi. Então Gandhi dizia, detesto privilégios e monopólios. O que não pode ser de todos não serve para mim. Olha que maravilha. Então, ele diz o quê? O Gandhi foi um homem, reencarnou na Terra e viveu como um espírito sempre sintonizado de que a matéria não era a única coisa que existia, que essa vida material não era a única coisa, que valia a pena viver na matéria e praticar a lei de Deus, a lei do plano maior. E aí ele nos ensina, né? Os espíritos, isso aqui é no livro de Martins Peralva, Estudando a Mediunidade. Vou até mostrar para vocês, gente, é muito bom ler esse livro. Pode subir? Olha só, os espíritos são simplesmente criaturas humanas desencarnadas. Os espíritos são simplesmente criaturas humanas desencarnadas. Se dotados de senso de responsabilidade, falarão apenas sobre aquilo que se encontra na órbita dos seus próprios conhecimentos. Não peçamos, pois, aos instrutores aquilo que eles não nos podem dar. Né? Quantos de nós queremos ir conhecer o Espiritismo na busca de um médium que a gente vai perguntar tudo? Quantos chegam perto, às vezes, dos irmãos trabalhadores da casa, querendo saber como é que é? Muitos de nós vamos pela curiosidade, gostamos de saber os fenômenos, gostamos de contar quem foi quem na outra reencarnação. Fofoca espiritual, né? Então, muitos de nós vamos atrás do miraculoso, do maravilhoso. Né? E agora, quando nós convidamos para trabalhar, sabe aqueles irmãos que chegam entusiasmados e adoram ler romance espírita, e nós chegamos na casa, eu quero trabalhar. Ele vai na primeira semana, ele atrasa na segunda e depois some. Ser espírita, buscar este exercício, é algo que nós precisamos conhecer, estudar. E muitos, essa prática, quando a gente fala assim, lê o livro dos médios, minha filha, mas corre muito. Realmente, na hora que a gente lê sozinho é complicado, mas quando a gente lê em grupo, como é bom, porque ele abre a nossa mente para que nós possamos perder esses ensinamentos de eras antigas, né? Sair dessa fantasia, dessa coisa miraculosa. Tudo está na lei de Deus. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que nos chama atenção e aquilo que nós gostamos. Porque muitos de nós passamos mal uma vida inteira, mas passamos mal uma vida inteira. E na hora que nós somos convidados para o trabalho, e às vezes o passar mal é simplesmente energia acumulada
precisando ser doado ao próximo. Né? E nós gostamos muito de falar que temos a mediunidade, mas a mediunidade é um convite para o serviço. E conhecer e não nos tornarmos vítimas de irmãozinhos que ainda não têm o coração tão bom, um sentimento bom, nós estamos dando campo para aqueles irmãozinhos que nós chamamos de obsessores, que nada mais são que desafetos que nós atraímos. Né? Então, o nosso pensamento é a nossa conduta. O processo evolutivo que a humanidade tem atravessado, nos povos a gente fala muito, olha, a concepção de espírito segundo as nossas possibilidades. O que é isso? Gente, conforme os povos em eras antigas, eles definiam essa comunicação com o conhecimento que tinham. Por isso que tem tanto misticismo, por isso que tem tanta distorção dos conhecimentos. E hoje nós já temos uma evolução, porque hoje a gente já sabe que os espíritos antigamente, que era chamado de deuses ou demônios, né, ele nada mais são do que espíritos comunicando. Mas a comunicação, na época que nós tínhamos um universo intelectual muito pequeno, as crendices tomaram conta. O que eram as pitonisas? Né? Lá naquela Grécia antiga. O que era lá para os egípcios? O que era a pitonisa? Era uma cobra, piton. Cobra fala, gente? Não. Os espíritos que comunicavam pela psicofonia. Tinha aquele irmão que tinha sensibilidade e traduzia o que a cobra falava, que era um espírito. E ele interpretava dentro do que ele conhecia. Então, com isso foi tendo essa comunicação, sempre existiu. Nada de sobrenatural. Conforme nós vamos educando o nosso sentimento, a gente vai aprendendo a respeitar. Né? Nem tudo que vem da comunicação, nós temos que atender, temos que filtrar, olhar e se vem de Deus. Mais para frente a gente vai falar isso. Prestar atenção no linguajar, prestar atenção no que se fala. Pseudo-sábios, zombeteiros e levianos são aqueles irmãozinhos desencarnados que às vezes passam por amigos, às vezes passam e simplesmente estão brincando, porque é perguntado, ele está vendo o médium ali, ele consegue comunicar. Tem um caso muito interessante que aconteceu de Eurípides Barçanufo, no sul de Minas, em Sacramento. Ele teve escola, era um estudioso ferrenho. E uma determinada casa aqui no Brasil, não sei em que estado, estavam recebendo mensagens de Eurípides Barçanufo. Era extremamente estudioso, intelectualizado. E esse senhor estudioso falou assim, eu vou lá para ver se é ele mesmo. Na terceira pergunta que ele fez para o espírito, falou assim, o senhor não devia fazer isso? Foi fazer o quê? Você está falando que é Eurípides Barçanufo? Você não é. Ele jamais responderia dessa forma. E aí ele diz assim, quem disse que eu falei que eu era Eurípides Barçanufo? Meu nome era Eurípides, quando eu era reencarnada aí, quando eu era viva aí na Terra. Perguntaram se era Eurípides, eu falei que era. Aí começaram a me perguntar, eu falava. Tudo que estavam perguntando eu falo. Não sei até o que eles estavam perguntando não, mas é bom que eu converse, né? Então eu vou contando. E estava tendo fila no centro para pegar notícia, para conversar com Eurípides Barçanufo. Isso é conhecermos e nos aprofundarmos. E quando nós nos educamos e esses irmãos aproximam, pela luz divina nós colocamos a nossa candeia onde ela deve estar. O nosso conhecimento instrui os irmãos no plano espiritual. Então, principalmente os médiuns, quando você estuda e se educa, né, neste momento, quando você vê algum espírito tentar te confundir e você diz para ele, não é assim, não faça isso, nós educamos e melhoramos toda uma esfera e recuperamos muitos irmãos. Vamos lá? Tópico 8. Não obstante, dirão, admitis que um espírito possa elevar uma mesa e sustentá-la no espaço sem um ponto de apoio. Isso não é uma derrogação da lei da gravidade? Sim, da lei conhecida. Mas a natureza já vos disse a última palavra? Antes das experiências com a força ascensional de certos gases, quem diria que uma pesada máquina, carregando muitos homens, poderia vencer
a força de atração? Aos olhos do vulgo, isso não deveria parecer maravilhoso, diabólico? Aquele que se propusesse a transmitir a um século uma mensagem a 500 léguas de distância e obter a resposta em alguns minutos passaria por louco. Se o fizesse, acreditariam que tinha o diabo às suas ordens, pois então só o diabo era capaz de andar tão ligeiro. Pessoal, olha aqui, quando a gente fala do conhecimento, né, que povos antigos, o que eles falavam? Se você falasse alguns 300 anos atrás, que as pessoas conversariam de um aparelhinho e que o outro ia escutar e ver num continente diferente do outro, numa cidade diferente de outra, vocês chamariam essa pessoa de lunático. Nós chamaríamos. Né? Aquilo que a gente sempre fala, não, isso é loucura. Então, da mesma forma, né, como a gente pensa assim, imagina hoje, se nós falássemos, nossa, vai existir um aparelho que vai no ar levar várias pessoas, um meio de transporte que carregariam pessoas numa máquina que pesa não sei quantas toneladas e ela vai voar no céu, como um pássaro. Né? Então, chamaríamos de louco. Se imaginar a luta que foi para Thomas Edison descobrir a energia lâmpada elétrica, né? Foram mais de 740 tentativas que deu errado. Então, imagina isso tudo, essas leis que derrogam, né? Imagina. E aí, o que acontece? Nesta época, os povos primitivos, o que acontecia? Se acontecia um fenômeno da natureza que era ruim, eles chamavam de demônio. Se acontecia um fenômeno da natureza que era bom, era Deus. Então, eles falam o seguinte, todos esses povos antigos, por exemplo, na Índia, tinha Maya e Krishna. Maya era tudo de ruim, o Krishna era o bom. Né? Então, essa divindade que eles chamavam de anjos e demônios, né? Do bem e do mal. No Egito tinha o Anubis, o contrário era o Horus. Tinha Osíris, que era o bom, tinha o Sete, que era o mal. Eram espíritos manifestando cultos dos antepassados. O que isso significa? Cada evento que acontecia, se adorava como um Deus ou se enviava sacrifícios para conseguir aplacar a ira dos demônios. E tanto mal se fez em nome disso. E aí nós vamos aprendendo, né? Em que prejudicar e matar não vai aplacar a ira. E eles foram aprendendo que a plantação pegava fogo, as enchentes viriam, e eles antes sacrificavam as crianças, as mulheres, às vezes os idosos. Aí eles foram aprendendo que esse sacrifício não parava com a ira. Aí começaram a sacrificar animais, que viram que não valia a pena matar um ente querido. E assim nós fomos evoluindo, porque Deus não derroga as suas leis. É pelo tempo, pela observação, pelo aprendizado. Então, é muito interessante que a gente possa refletir sobre isso, né? As manifestações dos espíritos em todas as suas civilizações são caracteres da evolução das leis divinas. Tudo acontece de acordo com a lei de Deus. E na época, como diz, né, Albert Einstein, ele diz que o nosso universo é do tamanho daquilo que a gente conhece. Então, o universo daqueles irmãos eram assim que eles foram, pelo erro e tentativa, pela interpretação e mudanças de estrutura, que foram parando de fazer tantos sacrifícios. Não cabe hoje, com o conhecimento e a tecnologia que nós já temos, né, participarmos de alguns eventos onde há sacrifícios. Então, nós estamos aqui criticando religião nenhuma, mas nós precisamos, enquanto humanidade, entendermos que a tecnologia e o conhecimento, nenhum de nós renasce com o direito de causar dor ao outro. Vamos lá? Por que, pois, um fluido desconhecido não poderia, em dadas circunstâncias, contrabalançarem o efeito da gravidade, como o hidrogênio contrabalança o peso do balão? Isto, note de passagem, é apenas uma comparação, feita unicamente para mostrar, por analogia, que o fato não é fisicamente impossível. Não se trata de identificar uma coisa à outra.
Ora, foi precisamente quando os sábios, ao observarem essas espécies de fenômenos, quiseram proceder por identificação, que acabaram se enganando a respeito. De resto, o fato existe e todas as negações não poderiam destruí-lo, porque negar não é provar. Para nós, não há nada de sobrenatural e é tudo quanto podemos dizer por agora. Pessoal, tudo, esses primeiros capítulos, né, esse tópico do Livro dos Espíritos, ele vem nos auxiliar e nos ensinar que nós somos temporariamente um corpo enlaçado na nossa essência divina, centelha divina, princípio inteligente que é o nosso espírito. Então inverte a lógica, né, da matéria, inverte aquela lógica do materialismo e nos torna muito maiores. E Deus e Jesus, ele se comprova cada vez que a ciência evolui e descobre novas tecnologias e desvenda fenômenos da natureza, maior Jesus e Deus se torna. O conhecimento não é para ser ocultado, o conhecimento é para ser elevado, muito pelo contrário, né? Falarmos aqui, não quero pôr discussão polêmica, que não é esse momento, né? Falarmos em evolucionismo. Somos espíritos que reencarnamos, renascemos no corpo de carne para melhorar e evoluir. Toda a cadeia do planeta, desde as suas primeiras eras, desde quando aquele fluido cósmico começa a se unir, formar gônadas, e nós passamos por todo o processo. Jesus já era o responsável pelo planeta e por nós que aqui estaríamos. Há mais de 4 bilhões e meio de anos, Jesus já era um espírito crístico, espírito de luz. Ele não derrogou as leis de Deus. O mundo, o planeta Terra, não foi criado em 6 dias, em 6 eras. Cada era foi bilhões de anos. Nós, quando chegarmos e formos estudar a Gênese, que é o último livro do Pentateuco que nos ensina, é maravilhoso. Ele quis dizer em eras, não foi em dias. Né? Por quê? Porque não se derroga uma lei de Deus, que é uma lei natural. Então, o que vem nos comprovar aqui é, em todos os momentos até agora, né, em que a gente vem falar, comprovar a essência divina, o espírito, a alma. Então, estes fatos não têm nada de sobrenatural. É a vida na plenitude da criação de Deus. Então, nós não podemos e não temos que perceber e entender que não cabe mais a ilusão da vida material. Não nos cabe mais, diante de tanta dor e diante de tanto sofrimento, não entendermos que somos criação divina e fomos criados para o bem, fomos criados para o amor. E mais do que nunca, essa pandemia veio nos despertar que, em vez de gastarmos todo o nosso tempo querendo curtir a vida, nós temos sim direito de curtir, de aproveitar. Mas nós temos que entender que curtir a nossa vida envolve enxergar que nós não vivemos sozinhos. Que a nossa família, o nosso mundinho, as nossas empresas, a nossa riqueza, o nosso país, ele não é isolado. Que o que dói no meu vizinho vai doer em mim. E isso veio nos fortalecer. Aqueles que perdem irmãos, perdem parentes, estão sofrendo. O parente acabou? Esse amor acabou? Se eu amei tanto, como pode acabar? Se eu quero tanto, como pode acabar? Ele continua mais vivo do que nunca. Na lei infinita de Deus que nos criou para sermos imortais. Vamos lá? Item 9. Se o fato está provado, dirão, nós o aceitamos. E aceitamos até mesmo a causa que lhe atribuis, ou seja, a de um fluido desconhecido. Mas quem prova a intenção dos espíritos, é nisso que está o maravilhoso, o sobrenatural. Seria necessário, neste caso, toda uma demonstração que não seria cabível e constituiria, aliás, uma redundância, porque ela ressalta de todo o ensino.
Entretanto, para resumi-la em 2 palavras, diremos que teoricamente ela se funda neste princípio. Todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Praticamente, sobre a observação de que os fenômenos ditos espíritas, tendo dado provas de inteligência, não podem ter sua causa na matéria, que essa inteligência, não sendo a dos assistentes, o que resultou das experiências, devia ser independente deles. E desde que não se via o ser que os produzia, devia tratar-se de um ser invisível, ao qual se deu o nome de espírito. Não é mais do que a alma dos que viveram corporalmente e aos quais a morte despojou do seu grosseiro envoltório visível, deixando-lhes apenas um envoltório etéreo, invisível ao seu estado normal. Eis, pois, o maravilhoso e o sobrenatural reduzidos à mais simples expressão. Olha que Kardec nos educa pelo método indutivo e não pelo método dedutivo, não pela hipótese que eu vou provar, mas pela observação e repetição dos fatos. Kardec vem nos ensinar que perceber o mundo espiritual, perceber o plano espiritual, a vida espiritual criada por Deus, não tem nada de sobrenatural e muito menos de miraculoso. Então, quando ele mostrou, por que a gente fala muito das mesas girantes, e aqui no tópico fala, levantou uma mesa e a mesa respondia, né? Por quê? E ele diz, mesa conversa, mesa responde, mesa levanta sozinha, não. Então, há de ter algo que nós não estamos vendo movimentando isso aí, né? E quem disse que isso é bom? Quem está movimentando seria bom ou ruim? A conduta, a comunicação. Então, até quando nós vamos negar isso? E até quando nós vamos perder nosso, né? Eu falo que a gente está perdendo, às vezes, muito tempo querendo discutir e provar que não existe, que não é. Kardec disse a vários que o questionavam, no livro Que é o Espiritismo, que é um resumo muito bacana do Espiritismo, ele pergunta a uma pessoa que insistentemente diz a ele, você é um cientista, por que você está falando que existe espírito, né? Que quem está levantando essas mesas girantes, que foi um fenômeno que aconteceu em vários lugares do mundo, principalmente em Paris, para chamar a atenção, porque nesta época, em Paris, na França, buscava-se todos os intelectuais e cientistas de todo o mundo, e o governo francês, na época, incentivava, porque ele queria ser o centro do saber e do conhecimento. Estava se criando uma massa de materialistas, e é neste momento que vem os espíritos, através do Espírito da Verdade, que é Jesus, ditar que, além dessa matéria, existe a vida verdadeira, que é a vida espiritual. Então, Kardec nos educa que, olha, tem um princípio inteligente ali. Eu posso não estar vendo, mas não é uma mesa que fala, que dá batida e que me responde. 2 toques sim, 1 toque não. Então, é a observação. E vale muito a pena a gente entender, né, que sobre sobrenatural, e às vezes a gente fala assim, eu sou espírita. E o que as pessoas falam? Nossa, você mexe com aquilo. Você é espírita, então você manipula aquelas coisas, né? E acha que a gente apronta todas. Muito pelo contrário. O Espiritismo vem nos ensinar que a nossa comunicação com o plano espiritual, nada é necessário. O Espiritismo nos ensina que nós não precisamos de símbolo, nós não precisamos de roupa especial, nós não precisamos pagar nada para ninguém. O Espiritismo nos ensina que nós devemos educar a nós mesmos e praticar a lei de amor, que a comunicação é natural. E se os irmãos do plano maior comunicam, nós temos que ter dignidade e respeito. Para, se for um bom espírito, aceitarmos as instruções. Se for um irmão ainda problemático, que o eduquemos pela nossa boa conduta. E se for um irmão querendo vingança de outras eras, que nós possamos perdoar e amar, praticar todo o bem possível, porque praticando o bem, nós educamos os nossos desafetos. Só vou contar um caso aqui, né? A historinha aqui, para a gente não fugir do esquema, sair um pouquinho do pesado do estudo. A importância que nós temos na comunicação com os espíritos. Olha só.
Tem uma conhecida nossa, uma grande trabalhadora da Seara Espírita, Giselma Coelho, e ela contou numa palestra que eu assisti durante o carnaval, né, no carnaval de 2 anos atrás, ela esteve aqui em Sete Lagoas e fez uma palestra incrível. E ela contou pra gente o seguinte: dentro da casa espírita, a coisa que mais se fala no espiritismo é busque estudar para não se deixar enganar, para não cair nas crendices. Muitos irmãos médiuns se deixam levar pelas influências espirituais, caem no processo de fascinação, que é o quê? Seguir espíritos que se dizem seus mentores e fazem com que esses médiuns, né, passem a cobrar, façam coisas mais ridículas. E a gente, num processo de fascinação, acha que nós sabemos mais que todo mundo e não nos atemos ao conhecimento. Por isso que o buscar e ter humildade, o Espiritismo, ele é uma ciência, mas ele exige de nós um comportamento. O Espiritismo nos ensina que nós não julgamos nem cobramos e muito menos estamos querendo arrebanhar, nem convencer ninguém a vir para ser do Espiritismo. O Espiritismo nos ensina que nós devemos cuidar de nós mesmos. Aquilo que Chico fala: olha, aos outros eu dou o direito de ser como é, e a mim a obrigação de ser cada dia melhor. Mas a verdade, que eu vou um caso que contou aqui muito interessante, essa irmã, né, chegou numa casa espírita séria, tinha grupo de estudo, reunião mediúnica, a casa tem mais de 20 anos de funcionamento, e ela chegou para dar palestra, e ela sempre chega muito cedo. Elas fazem questão de chegar 1 hora antes, né, para acalmar, para entrar em sintonia com as boas influências. E de repente, ela chegou, não conhecia ninguém, entrou, o pessoal não estava lá, quem ia receber, e ela sentou numa cadeira no primeiro banco do centro espírita para esperar a hora da palestra. Passados uns minutinhos, veio alguém: nossa senhora, pode sentar não, sai daí, que essa cadeira aí, não pode usar ela não. Aí ela falou: desculpa, por quê? É do dirigente? É para alguém especial? Não, é porque o mentor da casa, o mentor da casa, o espírito falou que essa cadeira aí ninguém pode sentar nela, porque é dele. Então ele assiste a palestra daí. Ela olhou e virou e falou assim: meu Deus, eu estou dentro de uma casa espírita, e irmãos obedecendo. Esse espírito zombeteiro e leviano deve ter rido desse pessoal muito tempo, porque são mentores, são médiuns, que acham que estão acima dos outros, e eles são aguçados na vaidade, e esses espíritos abusam e os ridicularizam. Tem outro fato muito interessante que Raul Teixeira contou, que chegou no centro espírita, na região sul do país, e falaram com ele, assim, contando sobre os trabalhos da casa, e virou para o palestrante, né, falou assim: olha, venha cá para você ver no fundo do centro como o nosso trabalho de desobsessão é maravilhoso. E aí, quando chegou lá, viu um monte de gaiola. Tinha gaiola aberta, gaiola fechada. E aí ele contou que os espíritos manifestavam e falavam o seguinte: os que não tinham bom comportamento estavam presos à gaiola. E tinha uns que tinham merecimento para sair, tinha uns que pediam para ser preso. Gente, uma casa espírita, estudando o espiritismo, sabendo que nós temos irmãos que são brincalhões e levianos. E se nós estudamos, nós temos a responsabilidade de uma prática mais correta e que alivia a dor do outro. Imagina quanto esses espíritos, seguindo aquele que se dizia o mentor espiritual, o dirigente, através de um médico que num processo de fascinação se permite seguir essas coisas. Primeiro que o espírito, né, o espírito, muitas vezes, ele não tem ainda qualidades boas, mas por ele já ter reencarnado infinitas vezes, muitas vezes, ele já sabe manipular, sabe moldar o seu perispírito e consegue, às vezes, passar por várias situações que para nós humanos ainda não dá, né? Então, o que acontece? Você imagina se um espírito precisaria disso? Nós aprendemos que nós nos educamos, né? Quando se faz algo errado, ficamos presos, colocamos nossos irmãos temporariamente em presídios, em cadeias e em celas, para que eles possam se reeducar longe da sociedade. Mas um espírito,
que ele está com o seu perispírito, né, libertou do corpo, ele está aí de forma com uma fluidez totalmente diferente, ele vai ficar preso numa gaiola porque não comportou bem. Então, nós temos que ver e entender que as crendices, nos apegarmos a ensinamentos, nem tudo que vem dos espíritos é correto e é bom. E nós temos que utilizar, sim, dos médiuns, da nossa prece, do nosso estudo, para socorrer almas aflitas, para instruir os irmãos que parem de sofrer, parem de fazer mal para o outro, auxiliar aqueles que estão em sofrimento, achando que ainda estão no corpo de carne, sem entender por que ninguém conversa e os vê. Então, o trabalho da mediunidade, do estudo, o estudo da mediunidade nas casas espíritas, e cada um de nós no nosso lar, a responsabilidade é para que nós possamos evoluir. Não que fiquemos dando asa, dando imaginação, aceitando situações que não faz parte de uma lógica do racional, de um processo de evolução. Nós estamos aqui para evoluir e crescer, né? E não nos permitirmos que irmãos, muitas vezes, vão nos deixar cair. Esses irmãos que são zombeteiros e levianos, que ridicularizam através de crendices, né? São às vezes irmãos que com o tempo leva alguém a uma grande depressão, ao suicídio, a agredir o outro, a lesar o outro. Nós somos responsáveis pelo que nós fazemos, mas nós, pelas influenciações, precisamos aprender a filtrar esse movimento. E isso é muito sério. Então, mais do que nunca, o que é miraculoso? O que é sobrenatural? Tudo está na lei de Deus e a responsabilidade é de cada um de nós. Não cabe mais esta brincadeira e esta fantasia. Precisamos nos fortalecer, né? Nenhum de nós sabemos nada, mas a comunicação com o plano espiritual, nós precisamos entender o que vem de Deus. Nós já sabemos o que é bom ou não, né? Acreditar que deixar uma gaiola aberta ou fechada, você vai prender um espírito ruim lá, já não dá mais não, né? Era aquela crendice, lembra? De que a gente falava que antigamente eles tinham prendido da garrafa e prendiam o diabo na garrafa, né? Você imagina quantos espíritos não ridicularizavam e brincavam com as pessoas, faziam medo com isso. Muitos dos nossos medos, dos nossos pânicos, são irmãos levianos e zombeteiros. Quando nós nos educamos, né? Não vou ter medo de você, não. Nós somos de Deus. E eles afastam. Por quê? A gente aprendeu aí no último estudo o que é a energia densa e escura e uma energia clara. E um espírito de energia densa, zombeteiro, leviano, que quer nos fazer no ridículo, se nós somos do bem, se nós temos bom sentimento, ele não vai nos influenciar. Acende uma luz e nós iluminamos vários. Vamos lá? Constatada a existência dos seres invisíveis, sua ação sobre a matéria resulta da natureza do seu envoltório fluídico. Esta ação é inteligente porque, ao morrer, eles perderam apenas o corpo, conservando a inteligência que constitui a sua existência. Esta é a chave de todos esses fenômenos considerados erroneamente sobrenaturais. A existência dos espíritos não decorre, pois, de um sistema preconcebido, de uma hipótese imaginada para explicar os fatos, mas é o resultado de observações e a consequência natural da existência da alma. Negar essa causa é negar a alma e os seus atributos. Os que pensarem que podem encontrar para esses efeitos inteligentes uma solução mais racional, podendo, sobretudo, explicar a razão de todos os fatos, queiram fazê-lo, e então poder-se-á discutir o mérito de ambas. Kardec, com toda a sua sabedoria e toda a inspiração de espíritos sérios, quando Sócrates foi condenado a tomar a cicuta e disseram a ele: foge, você não fez nada de errado, ele dizia: se eu não aceitar essa pena, eu negarei aquilo que eu estou percebendo e tudo que eu trouxe de conhecimento nessa vida, que era a existência do que ele chamava de alma, de uma força maior, aquilo que era extra da matéria. Extrafísico, metafísica, fora, acima da matéria.
Então, nesse sentido, e Kardec vem dizer, olha, se todos os seus conhecimentos podem explicar os fatos, que existe algo que a gente não vê, e que muitos veem e negam, né? Porque quando vê um espírito, quando a gente vê um irmão, o que faz? Sai correndo gritando que está vendo fantasma. Sai correndo gritando que está vendo alma penada. E por que a gente dá um nome de coisas ruins? Né? Por que a gente tem medo? Porque como nós, na nossa prática e na nossa vida diária, nem sempre nós temos uma conduta tão boa. Por que temos tanto medo de morrer? Por que temos tanto pavor? Né? Se nós praticamos todo o amor que nós pudermos, se nós fazemos todo o bem que nós podemos, se nós não temos nessa reencarnação tantos pesos de mal, de dor e de sofrimento, nós temos a leveza da paz. Quem tem uma paz e uma consciência tranquila, nós temos medo do desconhecido, de como será esse momento. Mas tem muito mais paz do que aquele irmão que a vida inteira aprontou e é chegada a hora da partida, ele pressente que está partindo e vem o pânico. Porque inconscientemente, a nossa consciência nos mostra que nós não fomos tão bons assim. Ou não fizemos tudo bem. Por que muitas pessoas em profunda agonia esperam um parente chegar para pedir desculpa? E só depois que vê aquele parente ele desencarna. Porque é aquele momento. Muitas vezes, nós nos desesperamos em ver uma condição física em que as pessoas chegam, aquilo que a gente chama da decrepitude. Não tem condição daquele corpo estar vivo. É uma coisa horrorosa. Já está numa situação deprimente. E por que aquilo está vivo? Né? Então, uma grande trabalhadora do Espiritismo, estudiosa, e ela disse o seguinte, um dia ela participou de uma reunião mediúnica, e muito indignada, ela perguntou para o mentor da casa, olha, minha mãe está lá com 90 anos, eu estou aqui na casa 60 e tantos anos, como é que pode? Ela foi boa a vida inteira, educou, nossa casa vivia cheia de gente, que ela distribuía alimentos, distribuía roupa, nunca deixou de socorrer, como é que minha mãe está aquele trapo humano, sofrendo aquele tanto, o corpo já está em decomposição e está aquele sofrimento, por que, meu Deus, que não parte? Por que vocês não a libertam dessa dor? Por que minha mãe tem que passar por isso, sendo que ela foi tão boa? Tem pessoas que desencarnam dormindo. Tem pessoas que têm um ai e vão. E minha mãe que foi tão boa, sofrendo há 6 anos naquela cama, naquela situação deprimente. E ela diz que neste momento, e ela indignada, e a espiritualidade maior disse para ela, minha irmã, você já estudastes, enquanto há vida, há o que se aprender. Enquanto há vida, há o que se repensar. Muitos de nós só refletimos e reconhecemos pequenos erros ou grandes erros nestes momentos finais. Quem somos nós para saber a hora certa de alguém ir ou não? Minha irmã, entenda que a justiça divina é imensa. Todo sofrimento, muitas dores de vidas passadas estão sendo limpas na sua mãe, tirando as mazelas que machucaram e marcaram o perispírito em outras vidas, sendo julgado nesse corpo, para que ela possa partir em paz, leve, com muita luz. A sua mãe não é a decrepitude que você vê naquela cama. A sua mãe é um espírito que agora se ilumina, deixando as chagas das mazelas e partindo por uma nova oportunidade de amor. Enquanto há vida, há o que se aprender. Né? Então, isso tudo nos ensina a refletir. Isso tudo nos leva a fortalecer. Separar de um parente querido. Enterrar um velório. É motivo de dor, é motivo de tristeza, é motivo de lágrimas que não param de cair. Mas em tudo dai graça. Jesus não erra. Não estamos sozinhos. Enquanto choramos aqui, amigos e irmãos do plano espiritual festejam a volta desse irmão ao lar verdadeiro, que é o lar espiritual. Chico diz, nós devemos chegar ao túmulo muito melhor do que quando chegamos ao berço, porque devemos estar leves para viver com a nova era, neste novo momento.
Então, isso que nós chamamos castigo, tristeza, né? Isso é para nos valorizar. A pandemia, essas mortes bruscas e rápidas, ela vem nos educar. Nós estamos preparados para partir agora? Ou nós temos que usar cada segundo e cada dia, agradecer a Deus por acordar, agradecer a Deus por cada dia na oportunidade de conviver e ver pessoas queridas, que a qualquer momento a gente pode partir e não ver mais. Se pensarmos assim todos os dias, trataríamos melhor todos que estão à nossa volta e todos que por nós passam. Todos que por nós vêm. A maior emoção que um morador de rua disse ter sentido na vida dele foi um dia em que uma senhora muito chique parou para conversar com ele em plena praça pública de uma grande cidade. E ela estava com a mão cheia de documentos, e ela estava com uma bolsa, mala, um monte de coisa, e virou para ele e falou assim: segura aqui para mim, me ajuda a achar isso aqui. Se eu achar meu documento, eu vou te dar um brinde. E deu ele depois uma quantia respeitável em dinheiro. E ele falou que ele nunca se sentiu tão importante, porque ela pôs tudo que ela tinha nas mãos dele para ele segurar. E ele se sentiu, ele falou assim: ela não teve medo de mim, ela não teve nojo, eu certamente não estava cheiroso. E ela virou e falou assim: peraí, que a hora que eu achar o que eu estou precisando achar, eu vou te dar um brinde. Né? E ele disse que neste dia, ele se sentiu gente, porque ela olhou, confiou e conversou com ele. Esta reflexão, nós temos os invisíveis, que nós não percebemos e estão ao nosso lado. E uma multidão de invisíveis, que às vezes nem sempre nos indica fazer o bem, esse nós estamos dando sintonia. Vale a reflexão do que tem de miraculoso e de especial. Né? Existe vida. Existe vida. E vida no corpo material e vida que já se desprendeu do corpo material. Né? A quem nós vamos seguir? Vamos lá? Tópico 10. Aos olhos daquele que vem na matéria a única potência da natureza, tudo o que não pode ser explicado pelas leis materiais é maravilhoso ou sobrenatural, e para eles maravilhoso é sinônimo de superstição. Dessa maneira, a religião, que se funda na existência de um princípio imaterial, é um tecido de superstições. Eles não ousam dizê-lo em voz alta, mas o dizem baixinho. E pensam salvar as aparências ao conceber que é necessário uma religião para o povo e para tornar as crianças acomodadas. Ora, de duas uma, ou o princípio religioso é verdadeiro ou é falso. Se for verdadeiro, o é para todos. Se é falso, não é melhor para os ignorantes do que para os esclarecidos. Pessoal, esse tópico aqui, Kardec deu uma chacoalhada na gente, né? O que ele vem nos convidar? Conhece a verdade vos libertará. Jesus dizia isso o tempo inteiro. Né? Jesus tinha uma única túnica, andava descalço, impunha as mãos, com o seu olhar, com o seu falar, com o seu abraçar, ele curou, ele amou, ele perdoou. Essa é a verdadeira religiosidade que Jesus veio dizer: meu mundo não é desse, meu reino não é desse mundo. As religiões foram criadas por nós homens. Existem cadastradas, só no Brasil, 9.970 religiões. Na Índia tem mais de 6.000 religiões. Os homens criam religiões. E nós, homens, criamos Deus à semelhança do homem. Criamos Deus com rituais para satisfazer o homem. Porque o invisível, aquilo que nós não vimos, na nossa criação do nosso universo, nós vamos colocando verdades de Deus, mas são verdades humanas. Então, Kardec vem dizer que aqueles que acham na matéria a única força da natureza, né, que ela não pode ser explicada, tudo que não está na matéria, que é vista, eles falam que é sobrenatural. E, na verdade, o que ele vem dizer? Que uma religião, aquilo que religa o homem a Deus,
ela tem que ser verdadeira. Fé verdadeira só é aquela que encara a razão face a face. Tanto que ele diz, se vocês tiverem fatos que comprovem que não existem, demonstre. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz lá, olha, se algum dia a ciência comprovar que tudo que foi codificado na doutrina espírita está errado, o que foi codificado ou desmerecer qualquer parte, fique com a ciência. Ele tinha tanta certeza que a vida no plano espiritual, que o espírito é imortal, que nós não somos só essa massa de carne, que o pensamento, o sentimento, as energias são do espírito, estão no espírito, ligados temporariamente no corpo de carne, que ele dizia que conforme a ciência avança, nós teríamos condições de entender o ensinamento do plano espiritual. Por que que Jesus não falava disso naquela época? Ele falava por parábolas, porque os que conviviam com Cristo naquela época, muitos de nós, éramos totalmente ignorantes daquilo que a ciência veio descobrindo. Então tudo era milagre. E o Cristo dizia que se nós tivéssemos fé, moveríamos montanhas, venceríamos os nossos erros. E o que ele dizia? Que ele ficava bravo com os discípulos. Ô raça incrédula, quando eles não conseguiram curar aquele menino que ora pulava no fogo, ora na água. Ô raça incrédula, até quando estarei entre vós? Se tivesse a fé do tamanho do grão de mostarda, moveria todas as dificuldades. Né? Porque o que Jesus estava nos ensinando? Que o dia que entendêssemos que através da energia de Deus, do halo divino, fluido cósmico universal, da nossa pureza de intenção, do nosso pensamento no bem, da nossa vontade de verdadeiramente amar e curar, moveríamos estes fluidos e energias e não teríamos mais sofrimento. E que as dores são causadas em nós, por nós, pelos nossos pensamentos. Que somos responsáveis por tudo que plantamos, porque só nós vamos colher. E o Cristo ensinou, e é isso que Kardec vem dizer. Tudo que é falso perde por si só e no tempo. Quantas verdades as religiões disseram e que vem uma lei que um físico, um químico, um biólogo descobre e a gente vê que não tem sentido. Então vamos buscar, vamos entender, buscar o que é verdadeiro. E quanto mais a ciência avança, quanto mais entendemos as várias moradas, vidas e moradas inteligentes, que praticar o bem nos dá saúde física, mente sã, corpo são, que perdoar nos liberta de doenças horrorosas, que quem não perdoa tem problemas seríssimos cardíacos, hepáticos, né? Que muito câncer que nós temos é ódio, é o mal que a gente fez para o outro, que gritou em nós primeiro. Né? Que verdade é essa? Então, aquilo que é falso, né, que ele diz, ele alimenta os ignorantes. E Kardec, corajosamente, né, foi também muito atacado. Chico Xavier foi extremamente atacado. Né? Tentaram ridicularizá-lo de todas as formas. Divaldo sofre perseguições horrorosas. Todos que trabalham na seara do bem. Então, a verdade está o quê? O que existe de miraculoso? Por que o Deus que nós precisamos amar tem que fazer milagre? Não basta ser bom e nos ter dado a vida? Nós só vamos agradecer a um espírito, a um irmão, se ele fizer milagre? Quantas vezes aparecem verdadeiros heróis e salvam as nossas vidas? Naquele momento, foi uma bênção que recebemos. Nós precisamos ver milagres para achar que alguém é extremamente abençoado, é santo? Ou nós precisamos entender que o amor de alguém por nós, o nosso amor por alguém, já é a maior santidade que Deus pode nos dar. Então estamos aqui para mostrar amor, para evoluirmos. E para evoluir precisamos conhecer. E para conhecer precisamos não querer ser maior. Né? Quando o homem quer ser maior do que Deus, quando a criatura quer ser maior que o Criador, ela esbarra numa vaidade, num egoísmo e acaba perdendo a sublimação e se
entrincheirando em extrema dor e sofrimento, vaidade, egoísmo e orgulho. São chagas que nos aterram, que nos diminuem, e não percebemos do invisível maravilhoso, do amor que se expande e que cresce. Jesus, quando veio à terra, até o tempo passou-se a contar diferente. Jesus tirou dos nossos olhos o véu que nos deixava cego, porque Jesus nos fez entender. Jesus dizia, ele avisou antes de partir no Monte das Oliveiras, não creiai em todos os espíritos, verificai se são de Deus. O que Jesus veio nos ensinar? Que tudo que vem dos espíritos, nem tudo nós podemos duvidar e nem tudo é para acreditar. E como nós vamos saber que esses espíritos são do bem? Porque um espírito do bem, um irmão que é do bem, ele nunca obriga o outro a praticar nada. E nenhum espírito vai nos falar o que nós temos ou não que fazer, porque nós temos o livre-arbítrio, a responsabilidade é nossa. Um espírito do bem, quando você vai procurar um médium, eu quero saber o dia que eu vou ganhar na loteria, eu quero saber o dia que fulano vai morrer, eu quero que você me arranje um emprego. O que um espírito iluminado diz? Que seja feita a vontade do Pai. Vamos rezar, vamos trabalhar para que a espiritualidade possa parar. Isso é seriedade. Né? Há pouco tempo, e lembremos o seguinte, o espiritismo é muito combatido, mas a mediunidade é uma faculdade de perceber e comunicar com espíritos que já desencarnaram e não tem nada a ver com o espiritismo. A mediunidade é algo que foi preparado antes de nós reencarnarmos, é uma condição biológica, é um processo que vem trabalhado do plano espiritual e tem condições físicas que permitem que esta comunicação se faça. Então, não é que todo médium, médium é aquele que está intermediário no meio entre o plano material e o plano espiritual e percebe essa comunicação. Então, nem todos aqueles que se comunicam com o plano espiritual, eles são espíritas. O espírita, quem estuda o espiritismo, busca o conhecimento. Kardec nos disse, espíritas, amai-vos uns aos outros. Amai a Deus acima de todas as coisas. Amai-vos uns aos outros. E eu vos dou um segundo conselho. Instruí-vos. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, há essa responsabilidade que nos trata para que nós possamos perder esse véu. Entender que o Cristo veio nos alertar. Nós não temos que duvidar de tudo, mas também não temos que acreditar em toda a comunicação. A mediunidade com responsabilidade, ela alivia almas, cura dores e clareia, tira o ignorar, o não saber de muitos. E ao sabermos que a vida não acaba, ao sabermos que morre só o corpo físico e todo o sentimento, tudo que nós sabemos, tudo que nós fazemos estar conosco porque faz parte do Espírito, nós mudamos a nossa conduta. Nós perdemos um pouco a coragem de fazer tanto mal, porque nós sabemos que a lei de causa e efeito, que é a terceira lei de Newton, ninguém escapa. Né? A cada um conforme as suas obras. Cristo ensinou. Depois vem Newton estudando as suas leis, né, da física e vem dizer que a cada ação gera uma reação de igual intensidade e proporção. E Kardec usa o termo causa e efeito. Né? Porque plantar e colher, que era o que Jesus dizia. Vamos lá? Dá tempo de mais um pouquinho? Tem alguma pergunta? Não. Não, eu que queria saber. Os zombeteiros e levianos, eles têm a capacidade de mudar a sua forma para aqueles que são videntes? Nossa, excelente pergunta, gente. A Carol está comentando aqui com a gente. Isso é muito importante e é fundamental. A gente até comentou semana passada o seguinte. Espíritos que ainda não são sintonizados no bem, mesmo eles não sendo tão bons, por quê? Espíritos de muita evolução, que já praticam bem, que tem o perispírito bem mais leve, por isso é mais iluminado,
né? Eles vão a todas as esferas, e o perispírito a gente aprendeu no nosso último estudo que ele tem plasticidade, ele molda o nosso pensamento, o nosso sentimento. Nós moldamos o nosso perispírito. Muito ódio, muita raiva, fazendo muito mal. O mal atravessa o campo mental, vem no perispírito e descarrega no meu corpo. Eu posso até achar que estou fazendo todo o mal do mundo para ela, mas antes eu lesei meu corpo. Faço tanto mal ao outro que depois aparece em mim uma doença seríssima. Aí o que acontece? Eu lesei meu perispírito. Os irmãos que suicidam, eles lesam o perispírito, né? Mas o que acontece? Um espírito, mesmo não sendo um bom, se ele já reencarnou muitas vezes, não tem na Terra, neste momento, nenhum de nós que reencarnou menos que algumas centenas de vezes, centenas, milhares de vezes. Né? Eu já li alguma coisa, já vi alguns amigos espirituais dizendo que o espírito mais novo que está aqui na Terra tem 40 mil anos. Esses dias me apareceu um amigo muito estudioso, falou assim, tem mais de 70 mil anos. Eu falei, não, eu conto para todo mundo que tem 25, acabou a minha alegria. Olha só, gente, o que Carol está dizendo é muito sério. Mesmo que os irmãos, espíritos desencarnados, que já reencarnaram muitas vezes, eles não são do bem, eles já sabem moldar o seu perispírito. Eles já sabem pela sua vontade, eles precisam, eles utilizam as energias, muitas vezes, através da ectoplasmia de algum médium próximo, e ele consegue manipular e aparecer para o vidente, para aquele que vê, que a gente chama de segunda dupla vista, né? O que é dupla vista? Eu estou reencarnada, estou vendo aqui minha irmã, né? E ao mesmo tempo, se eu tivesse evidência que eu não tenho, eu estaria vendo digamos, o mentor do lado dela, se ele estivesse aqui, né? Então, isso é dupla vista. Eu vejo o campo material e vejo o campo espiritual. A maioria de nós não temos essa faculdade de mediunidade da evidência. Porém, aqueles que têm, por isso o conhecimento. Por que muitos enlouquecem com a questão da mediunidade? Por que muitos começam a cometer desatinos e muitas vezes cometem atos horrorosos em nome de uma mediunidade? Porque espíritos zombeteiros, levianos, vingadores, de outras eras que querem ver a queda do médium, eles se passam, eles conseguem moldar, mas ele molda uma aparência, ele fala baixinho, ele começa falando de Jesus, de coisas boas, e depois ele começa a julgar para aquela pessoa, para aquele médium, e várias situações que, de forma subliminar, por isso a gente fala que precisa tomar cuidado com pseudo-sábio, aqueles que dizem ter muito conhecimento, mas que no fundo a única coisa que eles querem é ver a queda do médium, ou de qualquer um de nós, né? Porque às vezes a gente não vê, mas vê, percebe, recebe uma intuição. Então, por isso que as psicografias são muito sérias, né? Filtra-se, não dá para acreditar em tudo que está escrito, né? Então, agora, eles conseguem sim, Carol, moldar e se demonstrar, se passar por outra pessoa. Conseguem colocar caracteres totalmente diferentes, que nos encantam, porque às vezes é alguém que a gente gosta. Então, ele lê no nosso campo mental e se passa por essa pessoa. E, através disso, a gente tem um afeto por aquela pessoa. A gente acredita, muito médium acredita e cai em derrocada. É terrível como a queda do médium, quando ele sublima e ele cai nessa situação. Então, tem que tomar muito cuidado. Agora, como é que o médium, então, vai saber que esse espírito que está se passando por bonzinho? Lembra aquela história que eu contei semana passada do menino de 8 anos, que aprontava todas, né? E depois ele foi estudar na evangelização infantil, ele aprendeu no centro espírita o quê? A forma como se fala. Aquela pessoa que você conheceu, o vocabulário, as palavras que ela usava, aquele pai que sempre foi bondoso, que foi bom, de repente ele te fala que nenhum espírito vai falar que ele é do bem, nenhum espírito que é do bem, vai falar para nenhum reencarnado, para nenhum de nós aqui, que alguém fez alguma coisa contra a gente. Ele vai falar assim, filho, você baixou a guarda, você teve sentimentos ruins,
e deu sintonia para que irmãos infelizes começassem a estar em sua companhia. Você deu sintonia. Ele nunca vai falar, o outro é ruim, fizeram um trabalho para você. Nunca. Eles nos convidam a refletir sobre a nossa conduta, porque melhorando, vencendo as nossas imperfeições, nós educamos aquele espírito que nos obsedia e, melhorando nós melhoramos esse irmão. E neste elo, nós, enquanto criatura divina, estamos abençoando outros irmãos juntos da gente. Jamais um espírito bom vai falar que foi o vizinho da esquerda que fez trabalho para você, que você... A gente é sempre vítima, né? Porque a gente chega lá no centro querendo saber das coisas e a gente sempre quer escutar isso. Aí a gente ainda fala, né? Foi que a vizinha, foi que a prima, foi aquele fulano, foi isso aqui. A gente ainda conta, né? Ele lê o nosso campo mental. Normalmente, quando nós pagamos os videntes que cobram, normalmente quando se cobra, adquire-se um grande resgate, porque toda mediunidade é gratuita, ela nunca dá de graça o que de graça recebestes. Quando cobra, existe o cobrar, espíritos às vezes, zombeteiros, levianos que não são do bem, começam a aguçar a vaidade daquele médium, ele recebe muitos elogios, ele acha que ele é muito bom. E às vezes eles até falam alguma coisa que é verdadeira. Mas o que acontece? O nosso campo mental, tudo que nós pensamos e sentimos, cria forma, pensamento, e eles percebem todo esse histórico das nossas ações e reações da nossa vida, que é gravado na tela mental. Como ele tem evidência, ele lê. Então, reparem, eles sabem todo o nosso passado dessa reencarnação. E, provavelmente, eles erram o futuro. Há pouco tempo, tem mais ou menos 10 dias, uma sensitiva foi num programa de grande audiência. E ela falou assim, olha, eu não sou espírita, eu só sou sensitiva, e quem vai ganhar o jogo hoje é um time. Quem ganhou foi o outro. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque estes irmãos, né, o que vem de Deus? Então, é isso que Carol perguntou. Olha, eu estou vidente, eu estou vendo, está falando comigo, é uma pessoa boa. Espíritos que não são ainda com conhecimento elevado, que não tem sentimento bom, como é que eu vou saber? Ele está falando baixinho, está falando de Jesus. Nenhum espírito que não tem um perispírito leve de luz consegue simular luz, leveza. Quando ele aproxima do médium, o médium sente um padrão vibratório, uma energia, se ela é boa ou se ela não é boa. Ela traz uma emoção quando o espírito é do bem. E ela traz um desconforto quando o nosso irmãozinho ainda está em conflito. Quando nós vamos estudando, nós vamos percebendo o vocabulário, a fala, a energia que o médium sente. A diferença quando nós estamos rezando e sentimos, a gente sente um clarão sem ver um clarão. A gente sente uma energia gostosa sem ver. São a comunicação e aproximação de bons espíritos. E quem é vidente, aquele que tem a clarividência, que é uma faculdade mediúnica que permite a dupla vista, vê também o plano espiritual, numa certa fase, ele vai perceber, nenhum espírito que não é do bem simula luz, tranquilidade, traz energia boa, fala as coisas boas, não critica ninguém, não nos julga, mas nos educa. Vamos lá? A dona Neuza, ela pergunta, como devemos fazer caso um espírito venha nos influenciar a dizer coisas que vai fazer inimizade com ambas? Né? Deve ser. Isso. Rezamos pedindo aos mentores e os pensamentos continuam. Pois isso é muito. A mediunidade, normalmente quem tem essa faculdade, né? Quem tem a mediunidade, pelo menos sabe que aquele irmão colocou. Quem não tem evidência, ouve, recebe a intuição, sabe aquele pensamento que a gente fica o dia inteirinho com raiva de alguém? Você toma banho, você dorme, você acorda, você está pensando naquele desaforo que fulano te falou, o desaforo que fulano fez. E a gente vai remoendo aquilo anos e aquilo só vai aumentando. É isso que ocorre. Olha, Divaldo sofreu 44 anos influência
daquele desafeto que ele chamou de máscara de ferro. Era um espírito que o perseguia há várias reencarnações. Fazendo tudo bem, cuidando tudo bem, ele ainda sofreu 44 anos com esse irmão. Então é o seguinte, os pensamentos continuam. Os irmãos, teve a bênção, né, dona Neuza, da senhora receber e perceber essa comunicação. Então, o que a gente nos educa é, o que afasta de nós essa influência perniciosa? E não duvidem, irmãos desafetos, eles são capazes de nos causar extrema dor. Eles são capazes de, quando nós falarmos algo, interferir na audição do outro e o outro escuta algo que ofende muito. Às vezes a gente está elogiando e ele escuta uma grande ofensa e fica com raiva da gente. Eu já passei por isso numa saia justa horrorosa. Porque a gente brincando um fato, a pessoa escutou uma outra coisa, que eu juro que eu não falei, e foi super difícil reverter. Então, eles trabalham dessa forma assim. Sabe aquelas pessoas que a gente vive amiga e tal, e de repente, do nada, uma coisa boba vira uma grande inimizade, uma grande raiva? É aquilo que nós falamos, o outro, para quebrar isso aí, esses desafetos, eles fazem com que ou a gente fale sem perceber outra palavra, ou o outro escute totalmente o contrário do que nós falamos. A vigilância. Como é que se faz, dona Neuza? A bondade do seu coração. Culto todos os dias. Rezar e falar de coisas boas. Não ter medo. O medo atrai. Então, quando, neste caso, dizer o seguinte, Chico dizia, quando aparecia espíritos que falavam assim, vou acabar com você, Chico, eu vou te derrubar. E Chico falava, senhor, meu irmão, eu vou rezar mais ainda para você. Então, quando chegar isso, sermos mais vigilantes. Rezar mais e rezar com toda a força do mundo, para que os bons espíritos, a bênção de Jesus, envolvam os sentimentos e emoções desse irmão. E que nós vamos continuar praticando todo o bem que nós pudermos, até um dia em que nosso irmão vai ser capaz de nos perdoar e vai junto conosco praticar o bem. Olha, existem vários relatos de obsessores que perseguiam as pessoas. E a partir do momento em que ela faz o bem, esse obsessor se torna um grande amigo e um grande protetor. Teve uma senhora, que ela falava com Chico, que ela não aguentava a tormenta que ela tinha muita raiva, e que os espíritos não davam paz para ela, que eles não davam sossego, e que ela ficava escutando no ouvido dela, eles atormentando o tempo inteiro, e que ela não tinha sossego, que esses espíritos não davam paz, que ela não queria saber disso, que Chico tinha que dar um jeito de tirar isso dela. Aí Chico virou para ela, e ela era muito irritada, sempre muito nervosa, muito intolerante. Aí Chico falou com ela assim, ô irmã, faça o bem. O que mais nos distancia daqueles que nos querem mal é que nós pratiquemos o bem. Quando nós praticamos o mal, eles se sentem reforçados e ficam com raiva da gente, né? E aí o que acontece? A prática do bem, a prece e a nossa melhora, eles não encontram sintonia para nos atacar. Então, essa irmã, Chico virou para ela e falou assim, o que você faz para ajudar os outros? Não tem tempo não, tem muita coisa para fazer, não dá não. E mal-humorado e xingando. Aí Chico falou assim, os amigos espirituais falaram, Chico, diga a ela para costurar. A senhora tem máquina de costura em casa? Tem, mas não tem muito tempo que eu não costuro. Ela é muito velha, minha máquina, antiga demais, ela é da minha mãe. Aí virou para ela e falou assim, a senhora vai fazer o seguinte, a senhora vai pegar essa máquina e vai fazer enxovalzinho de bebê para as crianças, e vai doar para o hospital, que tem muita mãe nova, solteira, que os pais fugiram, e Chico naquela bondade, vai fazer enxovalzinho para os neném, e leva no hospital. E falou assim, mas você tem que fazer muitos, viu? Os amigos espirituais estão pedindo, faça muito, faça pouco não. E ela começou a fazer, e Chico conta, passado alguns meses, quase um ano, na reunião mediúnica do centro, apareceu uns espíritos bravos, xingando, e aí falando com Chico, que coisa horrorosa, que coisa, eu tive que sair daquela casa, porque aquela mulher que eu adorava,
atormentar ela, aquela horrorosa, aquela chata, aquela que me deve de vida passada. Eu não estou aguentando ficar lá, eu tive que sair de lá, porque eu não suportava aquele nheque-nheque da roda da máquina de costura dela. E eu fui embora, eu tive que sair de lá. E foram vocês aqui que instruíram ela. Ela faz tanta coisa para os outros que agora eu não aguento ficar lá. Olha que chique, né? Em tudo dá graça, né? Então, gente, nós todos estamos a caminho. Quem dera que eu conseguisse praticar toda essa beleza desse ensinamento. Mas olha bem, só acendendo a nossa luz que a gente vai diminuir a escuridão ao nosso lado. E quando esses irmãos avisam, todos os irmãos que odeiam e praticam grande mal são irmãos sofredores, têm muitas dores, foram magoados nos seus amores. São irmãos que merecem as nossas preces, merecem o nosso perdão, merecem o nosso abraço, merecem a nossa consideração. Não dar sintonia, mas rezar por eles. E sempre diga, né, em voz alta no culto, nas preces, coloca música boa. A sintonia não vai conseguir chegar até nós. E se causar alguma inimizade, é porque a amizade não existia. E com o tempo a gente vai aprendendo também que nós erramos. E a gente nos ensina, quando nós nos distanciamos de alguém, né, se provocar uma inimizade, ele vai provocar, futuramente ele vai nos educar para vencer o nosso orgulho, pedir perdão. E vai nos enriquecer. Em tudo dá graça. São irmãos machucados pela dor. E muitas vezes, nós em eras passadas, ensinamos esses irmãos a não perdoar e a vingar. E agora a gente tem o convite de, através do dia a dia das nossas lutas, rezar pelos inimigos. Amai os vossos inimigos, que nada mais são do que irmãos machucados em outras eras. Espíritos infantis que ainda causam dor porque sentem dor. Chico dizia, os feridos ferem, os que amam curam. Né? Espero ter ajudado um pouquinho. Vamos lá? Está na hora de acabar, né? Pessoal, extrema gratidão. Semana que vem a gente vai continuar esse capítulo que tem muita coisa para contar sobre os milagres, a partir desse tópico 11. E agradecemos a presença. Olha, eu queria poder falar o nome de vocês, mas o pessoal que está aqui sabe que se virar a câmera e eu me ver falando, não sai um A, porque eu ainda não acostumei com a figura minha. E aí é o seguinte, eu quero agradecer de coração cada um que assiste, que vê, que repassa. A equipe do Dr. Pedro Luiz tem pedido muito que nós falemos sobre o Evangelho e sobre Jesus. E cada um de vocês que tem a paciência, a tolerância, a caridade de nos escutar. Vocês estão fazendo uma caridade para com todos nós. E a espiritualidade amiga, sob as bênçãos do Mestre Jesus e da equipe de Dr. Pedro Luiz, eu tenho certeza que nos ampara, nos fortalece e nos permite ser imbuídos daquela sementinha que conta um caso para o outro, que leva para o outro. E assim nós vamos dividindo a tristeza e colhendo alegria. Vamos, às vezes, dividindo as nossas lágrimas e multiplicando os nossos sorrisos. Com a graça de Jesus, gratidão a cada um de vocês que aí está. Vamos fazer a nossa prece. Mestre Jesus, é com imensa alegria, Senhor, que agradecemos o teu falar, o teu andar. Estamos aqui, Senhor, não para lembrar as tuas dores, que com tanta dignidade nos ensinou os nossos amores. Estamos aqui para agradecer as vossas palavras, Senhor, que nunca mais saíram da nossa esfera do planeta. Estamos aqui para agradecer a tua energia, Senhor, que nos alimenta a alma. A tua energia que aquece através do sol, que brilha nas estrelas, que corre com os riachos, que vem nos pássaros, que vem nos animais, que nos abraça no olhar e no sorriso do irmão. Mestre Jesus, agradecidos estamos, renasceste entre nós, sem nada dever, e com muito amor, partiu, nos desejando perdão e amor. Mestre Jesus, que os teus exemplos possam em cada um de nós, reencarnados e desencarnados,
estarmos sintonizados para seguir, para ser o nosso guia, para nos ensinar a clarear o caminho de todos que estão à nossa volta. Abraça os irmãos, Mestre Jesus, que estão desencarnando, que desencarnaram. Os envolva na luz da pátria maior. E nós que aqui estamos, nos fortaleça na esperança de trabalhar para cada dia fazermos os caminhos do próximo melhor. E aí então, Senhor, descobriremos a luz do nosso caminho. Cristo, seja em nós, esteja em nós, por nós, que o alívio e a alegria para todas as aflições se faça no teu amor. Que assim seja. Que assim seja.